Boa tarde a todos. Meu nome é Andréa Bismotto Carelli, sou promotora de justiça. Atualmente coordeno o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e Juventude de Minas Gerais. Bem, cabe a mim falar sobre os marcos legais do direito da criança e do adolescente. É preciso destacar que tanto o Conselho Tutelar quanto o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, eles precisam conhecer uma parte da legislação brasileira, né? Até porque suas atividades, a composição, os requisitos para ser um conselho tutelar ou um conselheiro de direitos, isto tudo está previsto na lei. Então é muito importante que haja leitura, que haja o debate e até uma reflexão sobre os dispositivos legais. Bom, é importante dizer, inicialmente, que o Brasil é signatário de vários tratados internacionais nos quais estão previstos os direitos de crianças e adolescentes. E mais que isso, nesses tratados constam dispositivos em que o país, em que o Brasil se obriga a respeitar esses direitos. Então, não obstante haver uma legislação interna, há também uma legislação internacional da qual o Brasil é signatário. E no caso de descumprimento desses dispositivos constantes nesses atos internacionais, o Brasil pode sofrer algum tipo de sanção. Bom, talvez um dos tratados mais importantes do qual o Brasil é signatário é o Pacto de San José, que foi convertido em legislação por meio de decreto presidencial, e também a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que data da década de 50, da qual também o Brasil é signatário. Dessa maneira, além do país estar adstrito à legislação interna, as leis federais, a Constituição Federal, ele também está adstrito a alguns tratados internacionais. Então, até mesmo essa discussão que hoje é muito presente na sociedade brasileira a respeito da redução da maioridade penal, há que se fazer uma reflexão ainda maior, porque o Brasil se comprometeu internacionalmente a respeitar esses patamares de responsabilização com relação à idade de 18 anos. Caso isso seja modificado constitucionalmente, há a possibilidade de o país sofrer algum tipo de retaliação pela comunidade internacional. Bom, em termos de marcos legais nacionais, o primeiro que merece um comentário é a Constituição da República. O Brasil ele tem uma legislação que se organiza num sistema piramidal. Existem leis mais importantes que outras. E existem leis que não são mais importantes que outras, mas que dependem uma das outras. Dentro dessa pirâmide que nós costumamos chamar, no ápice da pirâmide, a lei mais importante de todas é a Constituição da República. A atual Constituição data de 5 de outubro de 1988. E dentro do sistema brasileiro, todas as demais leis, decretos, resoluções, elas têm que estar em conformidade com os ditames constitucionais. Então, eventualmente, a gente tem o direito à liberdade, o direito a ir e vir. Esse direito ele tem sede constitucional, então, por exemplo, não poderia haver um decreto municipal ou uma resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança restringindo a liberdade de ir e vir a adolescentes a um determinado horário do dia. Haveria aí um choque entre essa lei inferior com a superior, que é a Constituição Federal. No caso de choque, é lógico que o que prevalece é a Constituição da República. Bom, a Constituição de 88, ela traz
um artigo que, para nós que atuamos na área da infância e do adolescente, é extremamente importante, que é o artigo 227 da Constituição Federal. Esse artigo, ele diz que a proteção dos direitos de crianças, adolescentes e jovens é a prioridade número 1 da República. Né? Embora nós tenhamos o Estatuto do Idoso, que também atesta ser a defesa dos idosos também prioridade, nós temos que verificar que entre o Estatuto dos Idosos, que é uma lei federal, e a Constituição da República, prevalece a Constituição da República. Então, ainda que os direitos de idosos sejam também prioridade, nós devemos reconhecer que a prioridade absoluta, a que prepondera, é a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. E aí eu acho importante um comentário que talvez ainda não esteja claro para uma parcela do público que trabalha dentro do sistema de garantia de direitos, que hoje nós temos 3 categorias dentro do artigo 127, de crianças, que é de 0 a 12 anos, adolescentes, que vai de 12 a 18 anos, e a de jovens, né? Recentemente foi aprovado o Estatuto da Juventude, que criou aí uma nova categoria, e a jovens nós podemos dizer, segundo a lei, segundo o Estatuto da Juventude, engloba a faixa etária entre 15 e 29 anos. Então, como os senhores podem notar, nós teremos uma faixa etária dos 15 aos 18 anos que, além de estarem sob a legislação, né, sob o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque são adolescentes, e estarão também sob a égide dos dispositivos arrolados no Estatuto da Juventude. Então, por incrível que pareça, né, e aí me parece que o legislador federal errou muito, né, porque ao mesmo tempo uma criança vai ser adolescente, né, uma pessoa pode ser adolescente e jovem ao mesmo tempo. Creio eu que isso vai poder trazer algum tipo de discussão jurídica, mas hoje é o que se tem estabelecido. Como um corolário do artigo 227 da Constituição Federal, que reconhece que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e de obrigações também, porque no sistema brasileiro, a partir do momento que você confere o direito a alguém, você está dizendo também que ele está obrigado a respeitar o direito dos outros, o que redunda num dever. Então, a legislação, ela sempre, na medida que ela estabelece um direito, ela também estabelece a esse sujeito o dever de respeito ao direito dos demais. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, que vem detalhar o que seria essa prioridade absoluta esculpida no artigo 227 da Constituição Federal. No artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, nós temos ali um rol que diz quais são os direitos de crianças e adolescentes. E analisando, nós podemos ver o seguinte, que são direitos da criança e do adolescente que devem ser observados pela família, pela comunidade e pela sociedade em geral: o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Como os senhores podem detectar, todos esses direitos constantes no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente não são direitos exclusivos de crianças e adolescentes, né? Então, às vezes a gente ouve alguma coisa assim, não, mas o Estatuto fala muito em direito, e é verdade, ele tem que falar realmente em direito. E nesse ponto, ele apenas reproduz os mesmos direitos dos quais são titulares os adultos e os idosos. Então, se a gente for ver, não tem nenhum direito que é conferido ao adolescente e à criança com exclusividade, a não ser o da convivência familiar e comunitária. Se para o adulto e para o idoso há uma faculdade
para ele viver ou não no âmbito familiar, para crianças e adolescentes não existe, né? É obrigatório que eles estejam inseridos numa família, ou na família natural de origem, ou numa família substituta. É o único direito que crianças e adolescentes têm, por motivos óbvios, que não são titularizados por adultos e idosos. Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente também é extremamente importante porque ele vai detalhar as atribuições do Conselho Tutelar no artigo 36 e também vai falar sobre a obrigatoriedade da criação dos conselhos de direitos, seja em nível nacional, que seria o CONANDA, seja em nível estadual, que é o SEDICA, e os em níveis municipais, que nós conhecemos como CMDCAs, ou Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. A necessidade de obrigação do Conselho Municipal está presente no artigo 96 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que merece ser lido com muito cuidado, e as atribuições do Conselho Tutelar estão estabelecidas no artigo 136. O Estatuto da Criança e do Adolescente também ainda é extremamente importante, sobretudo o contido no artigo 101. O artigo 101 traz um rol das medidas de proteção que poderão ser aplicadas pelo Conselho Tutelar nas hipóteses de crianças e adolescentes estarem em situação de risco. A situação de risco, ela está descrita no artigo 96 e diz o seguinte: é considerado situação de risco a hipótese em que crianças e adolescentes estiverem privados de alguns dos seus direitos, né? Tiverem alguns dos seus direitos maculados por alguma razão, ou pela família, ou pela sociedade, ou pelo próprio Estado. Por exemplo, uma criança que não vem se alimentando, ela está em situação de risco. Uma criança fora da escola, ela está em situação de risco. Uma criança dependente de substância psicoativa, ela está em situação de risco. Todas essas situações narradas, elas atestam de forma clara que um direito fundamental da criança e do adolescente está sendo desrespeitado. Então, nessa situação, é possível a intervenção do Conselho Tutelar, que pode aplicar uma das medidas de proteção arroladas no artigo 101. E lá no artigo 101 a gente vai ver algumas das medidas, que é encaminhamento aos pais irresponsável, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, ou qualquer outro tratamento na área de saúde, encaminhamento da criança ou de sua família para programas de proteção e orientação à família. Então, esse artigo ele é muito rico porque ele vai dizer também quais as políticas públicas que devem existir para que esses direitos sejam realmente exercitados na realidade. Porque um desafio que temos hoje não é mais o de reconhecer direitos. Os direitos hoje eles estão declarados, eles estão contidos na lei. Né? Se na década de 80, de 70, a população brasileira lutava para que seus direitos estivessem consignados na legislação, hoje essa luta já foi ganha, vamos dizer assim, né? Os direitos já estão declarados juridicamente. O nosso maior desafio hoje é tirá-los do papel. E como a gente faz isso? A gente faz isso a partir do momento em que nós temos políticas públicas, ou seja, um conjunto de ações que podem ser prestadas, realizadas ou pelo Estado ou pela sociedade, tendentes a prestar um serviço pelo qual a sociedade usufrui de um direito. Então, são ações como educação, saúde, que vão redundar no respeito realmente aos direitos da população.
No artigo 101, o que eu gostaria de destacar é que é preciso que nós, que atuamos no sistema de garantia de direitos, nós conheçamos também alguns outros marcos normativos que dizem respeito à proteção dessa população. Por exemplo, quando a gente fala da possibilidade de inclusão de uma criança ou de sua família ou de ambos num programa de apoio à convivência familiar ou de orientação, nós estamos falando do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Então, é extremamente importante que tanto os conselheiros tutelares quanto os conselheiros de direitos conheçam, por exemplo, a resolução número 109 do Conselho Nacional de Assistência Social, que vai trazer os serviços que serão ofertados pelo SUAS. É justamente no SUAS que estão os serviços que provavelmente o Conselho Tutelar irá aplicar, como o PAEF e o PAEF, que são programas que trabalham os laços familiares, né? O fortalecimento dos laços familiares. Então, é requisito imprescindível que tanto conselheiros tutelares quanto conselheiros municipais conheçam essa resolução do Conselho Nacional de Assistência Social. Esse documento ele é facilmente encontrado na internet, sobretudo por meio do acesso ao site do Ministério do Desenvolvimento Social, que é o MDS. Também é muito importante que conselheiros de direitos e conselheiros tutelares conheçam a portaria do Ministério da Saúde de número 3088, de dezembro de 2011. Essa portaria ela é muito importante porque ela descreve a política de saúde mental vigente hoje no país. Então, ela vai dizer quais os serviços existentes e para quais serviços uma criança que eventualmente use ou seja dependente de alguma substância psicoativa, drogas, para onde ela deve ser encaminhada no caso da necessidade de tratamento. Então, é muito importante conhecê-la, porque daí o Conselho Tutelar ele vai saber quando é caso de acionar uma comunidade terapêutica, quando é caso de acionar um CAPS-AD, um CAPS-AD3, um CAPS-I. Então, isso tudo vai estar estabelecido na Resolução 3088 de 2011. E, por fim, um ato normativo também que deve ser, assim, muito conhecido, sobretudo pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança, são as orientações técnicas fixadas pelo CONANDA em conjunto com o Conselho Nacional de Assistência Social. Essas orientações técnicas, elas se consubstanciam num texto de muito fácil leitura que dizem respeito à descrição dos serviços de acolhimento institucional e familiar. Então, no que consiste o acolhimento, quais os requisitos, quais os dispositivos, tudo isso está descrito nesse documento conhecido como Orientações Técnicas do CONANDA. Também pode ser facilmente acessado pela internet, pode-se jogar o nome, né, Orientações Técnicas, que esse documento vai ser achado no site do CONANDA. Bom, quanto aos marcos legislativos, era esse pequeno recado que eu gostaria de deixar com vocês. Obrigada pela atenção.